Você é aquela pessoa que diz que a escola te fez odiar os clássicos? Se for, eu te peço alguns minutinhos da sua atenção para eu te provar que clássico não é chato e te convencer a pelo menos dar uma chance a eles. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Mas antes de te convencer a dar uma chance para os clássicos, já curte o vídeo aqui para você não esquecer. E se você não for inscrito no canal, se inscreve para receber muito conteúdo sobre literatura e tudo que diz respeito ao universo literário, feito com muito carinho e muito cuidado para você. Então vamos falar do tema do vídeo, que são os clássicos. E assim, gente, eu sei que quando a gente é criança e a professora manda ler um clássico, por exemplo, eu li Dom Casmurro com cerca de 11 ou 12 anos, e eu lembro que, apesar de eu ter gostado, porque eu já tinha uma intimidade com os livros, as outras crianças da minha turma acharam chato, acharam o texto difícil, e eu entendo que isso aconteça e eu entendo que isso possa trazer um trauma para a pessoa para o resto da vida. Afinal de contas, se você teve aquela primeira impressão lá, como dizem, né, a primeira impressão é a que fica, você vai ficar achando que clássico é chato para o resto da vida. A escola poderia introduzir os livros de uma forma um pouco mais suave, assim, colocando livros que falem mais, dialoguem mais com as crianças, né, que sejam mais adequados à idade das crianças. É lógico que é muito importante você estudar os clássicos, mas enfim, eu não sou professora, eu não tenho uma solução para esse caso. O que eu quero te pedir aqui é para que você dê uma chance, que você coloque o seu trauma um pouco de lado e enxergue os clássicos dessa forma. Quando você era mais novo, você tinha uma visão, uma experiência e uma capacidade de compreender aquela história. Hoje, você é uma pessoa diferente, você é mais maduro, você tem mais experiência de vida, então você vai enxergar aquela mesma história lá da infância com outros olhos. Tem palavras que hoje você já conhece, as construções da narrativa hoje não vão ser tão estranhas para você, podem até ser um pouco mais rebuscadas, mas você tem muito mais capacidade de compreender e de trazer aquela realidade dos clássicos, aquelas reflexões tão importantes dos clássicos para sua vida. É importante também que você entenda que clássico não é um gênero literário. Existem clássicos de vários gêneros, né? Clássicos distópicos, como por exemplo 1984, Nós. Tem clássicos românticos, tem clássicos dramáticos, clássicos góticos, enfim, tem clássicos de todos os gêneros literários. Clássico não é um gênero, tá, gente? A gente costuma chamar de clássico aqueles livros que resistem ao tempo, aqueles livros que mesmo depois de muito tempo, ou de nem tanto tempo assim, porque tem clássicos que são até recentes, né, como os livros do Saramago, por exemplo, nem são tão antigos assim, mas são livros que sempre resistem ao tempo, que sempre servem de base para outras produções dentro da literatura, às vezes até fora da literatura também. Esses são os livros que a gente chama de clássico. É difícil conceituar, mas basicamente é isso, é o cânone, né? São aqueles livros que são a base da literatura, que são importantes e continuam sendo importantes e serão sempre importantes e estudados e exemplo. Então uma coisa que a gente tem que entender é que mesmo um clássico sendo um pouco mais recente, ele não é super contemporâneo, né? Ele precisa de um tempo para se estabelecer. E o clássico, o livro clássico, né? Ele sempre vai retratar aquela época em que ele foi escrito. De alguma forma, as discussões, ou até mesmo o estilo de escrita, o movimento literário que vigorava naquela época, tudo isso vai se refletir nesse livro. E a gente tem que compreender que isso não é um defeito, isso é uma oportunidade do leitor visitar o passado, que de outra forma seria impossível, né? E ali, a gente conversando com o livro clássico, a gente está conversando com autores que já morreram, que a gente nunca vai ter a oportunidade de realmente conversar, de assistir uma entrevista. Seria maravilhoso a gente poder conversar com Shakespeare ao vivo, mas não pode. Então, a gente lê os livros dele
e a gente conversa com ele, a gente entende a época que ele foi escrito, o contexto que ele foi escrito. E o que a gente pode fazer para tornar isso mais palatável? A gente pode trazer aquela reflexão que ele propõe dentro daquela época, dentro daquele contexto, para nossa época. Tem muita coisa nos clássicos, porque os clássicos eles são meio que atemporais, né? Apesar deles terem esse contexto, deles trazerem as reflexões e serem um retrato mesmo da sua época, eles podem nos ensinar muita coisa para hoje. Pega o passado, aprende com ele e traz para nossa vida e aperfeiçoa aquilo ali a partir daquilo que a gente aprendeu com esses grandes mestres. E mais uma coisa ligada à idade dos clássicos, né? Como alguns são bem antigos, eles podem conter arcaísmos, principalmente se a tradução for bem feita e não modernizar o texto, porque uma coisa que me irrita é tradutor que moderniza um texto clássico, né? A gente tá lendo um clássico, a gente quer ler realmente a forma que ele foi escrito. Eu falei sobre isso num vídeo que eu falo sobre traduções, que eu vou deixar linkado aqui nos cards e vou deixar também aqui no link na descrição. Como que você pode minimizar esses arcaísmos, né? Que são construções, vocabulários antigos que não se usam mais hoje em dia e que às vezes são estranhos, a gente às vezes nem sabe o que significa aquelas construções. A gente minimiza isso tentando escolher gêneros que são mais próximos de nós. Por exemplo, se eu gosto de fantasia, eu vou pegar um clássico de fantasia, pelo menos eu já vou estar dentro ali do gênero que eu gosto de ler. Então eu vou pegar, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Da mesma forma, né? Se você gosta de terror, você pode ler Drácula. Se você gosta de histórias mais românticas, talvez Jane Austen, histórias mais dramáticas. Eu considero as Irmãs Brontë bem mais drama do que romance. Enfim, você pode procurar dentro daquilo que você gosta um clássico que vai se encaixar naquele gênero, e aí fica mais fácil você relevar os arcaísmos, porque você vai gostar do assunto, né, de uma forma geral, então você vai ficar mais animada a continuar lendo e ultrapassar essas barreiras da língua mesmo, né? E aí você pergunta, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu não posso continuar lá naqueles meus livros que eu já tô acostumada, que eu gosto de ler, que eu me entendo bem com a escrita? Porque quando você muda o seu foco, quando você sai da sua zona de conforto, você traz coisas muito positivas para sua vida. Então, lendo esses clássicos com uma construção diferente da que você está acostumada, com um vocabulário mais rebuscado, você vai acabar aumentando o seu vocabulário, aumentando a sua capacidade de interpretação também, porque você vai ter que treinar a sua capacidade de interpretação, porque muitos dos clássicos estão nas entrelinhas, você vai ter que aprender ali a enxergar essas entrelinhas. Então tudo isso vai te tornar um leitor com uma capacidade maior de compreender aquilo que está lendo, de julgar até aquilo que você está lendo de acordo com o seu próprio gosto, né? Não que seja um julgamento definitivo, aquilo é bom, aquilo é ruim, porque eu não acredito nisso em literatura. Existe isso para mim, o que eu acho bom e o que eu acho ruim. E você vai ter mais meios de compreender e de julgar uma obra para você mesmo. Lógico, né, gente? Não vire um chato, um pseudo-intelectual que vai começar a apontar o dedo para todo mundo e vai falar que quem não lê clássico não lê nada porque outros livros não são literatura. Eu, pelo menos, acho que não é só clássico que é literatura. Mas eu acho, sim, que os clássicos, eles te dão uma base mais sólida para você se aprofundar na literatura. Como eu falei sobre os pseudo-intelectuais, não se deixe intimidar, gente. Se alguém vier dizer pra você que você não tem capacidade, ou que não, esse livro é muito difícil, ou até mesmo a pessoa que vem tirar uma onda que, nossa, eu li Crime e Castigo e entendi tudo logo da primeira vez. Tem uma frase do Ítalo Calvino, né, do livro Como Ler os Clássicos, eu nunca sei se é Como Ler ou Por que Ler, eu vou deixar o livro aqui pra vocês verem, que ele fala que o clássico é aquele livro que nunca terminou de dizer o que ele tem pra dizer. É mais ou menos isso a frase. E eu acho que é bem isso mesmo, sabe? Um clássico pra mim é aquele livro que você precisa reler e reler, porque por mais que você compreenda, né, o básico ali do que o livro te diz,
ele sempre vai ter algo a mais para te dizer, sabe? Dependendo do momento da sua vida que você for ler aquele livro ali, ele vai te dizer coisas diferentes, porque um clássico, eu acho que ele nunca se esgota. Então, se alguém diz que, nossa, eu li Crime e Castigo e entendi completamente tudo logo da primeira vez, e aí a gente tende a pensar assim, poxa, eu comecei a ler e não estava entendendo nada. Você acha que você não tem capacidade de ler aquele livro, mas você tem sim, provavelmente. Ou essa outra pessoa é um gênio único na humanidade, ou ela não entendeu tanto assim e gosta de tirar uma onda. Enfim, não importa, né? O que importa é você. Se preocupe com a sua experiência, não se preocupe com o que as outras pessoas falam. Você é capaz sim de ler o clássico que for, mesmo que for um texto mais rebuscado, como o do Dostoiévski que eu citei agora, mas tem clássicos também, gente, que não são todos os clássicos que são extremamente rebuscados, tá? Tem clássicos que têm uma linguagem extremamente acessível, então não se engane. Vai procurando que você vai encontrar o seu lugar nesse nicho clássico. E aí eu acho que tá a maior dica que eu posso dar. A literatura, de uma forma geral, é uma descoberta. E a literatura de clássicos é uma descoberta. Então você tem que perceber qual é o tipo de clássico que te agrada. Como eu falei, tem vários gêneros, de vários países, vários estilos de escrita, vários estilos de autores, vários contextos, vários assuntos. É uma infinidade de livros clássicos que tem mensagens muito substanciais, que vai realmente te aprofundar na literatura, como eu falei anteriormente. Você só não pode desistir. Se você lê um livro aqui e não gostou, tenta um outro, assim como a gente faz na literatura de uma forma geral, até a gente descobrir ali aonde a gente se encaixa. Eu tenho certeza, eu não tô falando que você só tem que ler clássicos, tá, gente? E nem que você tenha que ler clássicos, eu tô dando um conselho, na verdade, porque eu acho que o clássico tem muito a somar na vida do leitor. Eu sou uma amante dos clássicos, então eu faço campanha pelos clássicos. Mas é lógico que você pode ler contemporâneos, você pode ler livros de temática jovem adulto, o que você quiser. Só que o que eu te falo é para você não ficar só nisso. Para você dar uma chance para os clássicos, porque se você é leitor, se você gosta de literatura, eu acho muito importante que você conheça a origem de tudo, né? Conheça de fato os grandes mestres da literatura. Eu tenho certeza que se você se aventurar nesse mundo, você vai se apaixonar. Eu era uma pessoa, há alguns anos atrás, completamente avessa aos clássicos. Eu tinha essa ideia de que eram chatos e de que não seria uma leitura divertida. E a partir do momento que eu me dei essa chance de conhecer os clássicos, eu me apaixonei irremediavelmente e tô aqui agora fazendo campanha para que você dê uma chance também aos clássicos. E para finalizar esse vídeo, eu até fui ali pegar algumas opções aqui de clássicos que talvez você tenha aí, talvez você se interesse para que você possa ler. Tentei variar os estilos, tá, gente? Então, como eu citei, O Senhor dos Anéis é um clássico de fantasia muito bom. 1984, que é um clássico distópico do George Orwell, que eu citei aqui também nesse vídeo. Para representar o Brasil, eu trouxe Érico Veríssimo. Eu pensei em trazer Machado, que é meu amor da minha vida aqui no Brasil, mas como eu sempre falo de Machado por aqui, eu quis trazer um outro autor brasileiro que tem uma escrita muito fluida, muito gostosa, que é o Érico Veríssimo. Leiam Érico Veríssimo, gente, ele é genial. Outro clássico muito bom, muito fininho, muito fácil de ler, é Hemingway. Eu li esse livro aqui recentemente e fiquei completamente apaixonada, já se tornou um dos preferidos da minha vida, um dos preferidos do ano, com certeza, né? Se tornou um dos preferidos da minha vida, tem que ser um dos preferidos do ano. Maravilhoso esse livro aqui. Trouxe uma Agatha Christie também para os fãs de romance policial. Maravilhosa a Agatha. Tem Sherlock Holmes também, mas eu acho que para quem está começando nos clássicos, a Agatha é mais fluida, é mais gostoso de ler. Apesar de eu amar Sherlock também. Trouxe também para vocês Nárnia, que é outra história de fantasia, um pouco mais infanto-juvenil, infantil, muito gostosa de ler também. Recentemente até fiz um projeto com o pessoal no grupo do WhatsApp, muito bom o nosso projeto. Jane Eyre, que eu não posso deixar de indicar, uma irmã Brontë, e esse livro aqui eu não conheço ninguém que não tenha gostado até hoje, pelo menos das pessoas que eu já obriguei a ler, todas gostaram, e eu acho uma ótima história que nos prende também.
Trouxe para quem gosta de terror a indicação de Poe, porque eu acho que os contos do Poe são muito interessantes, sabe? Eu gosto muito dos contos do Poe, eu sou Team Poe e eu acho muito legal. Eu trouxe essa edição aqui da Dark Side, que tá lindona, maravilhosa. Mas tem muitas edições aí do Poe disponíveis para vocês. Trouxe também o Retrato de Dorian Gray, que é outro que eu li recentemente. E eu nem sei muito bem como classificar esse livro, talvez um gótico suave, não sei, mas é muito bom, muito interessante. Outro clássico maravilhoso, A Metamorfose, também muito fininho e que nos faz pensar dias sobre esse livro aqui, sobre a mensagem, uma mensagem muito importante, muito atual. E também Jane Austen, né, gente, para as românticas de plantão aí, apesar de que eu não acho que a Jane escreve exatamente romances românticos assim, mas tem muito romance nos livros dela, então eu acho que as românticas aí vão gostar. Eu comecei por Orgulho e Preconceito, mas o meu livro preferido dela é Mansfield Park, que é um livro que nem muita gente gosta, mas leia alguma Jane Austen aí que tá valendo. Então depois dessa insistência, por favor, gente, dê uma chance aos clássicos. E vem aqui me contar nos comentários se você gosta de clássicos, se você não gosta, se você vai dar uma chance. E me indique clássicos também, porque ainda tem muitos aí que eu quero ler. Se você assistiu até aqui, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.